Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos pro caso de hoje. Rachel Burkhammer tinha 18 anos na época dos fatos e vivia em Everett, Washington, Estados Unidos. Ela morava com seus pais Bill e Denise Burkhammer e uma irmã mais velha chamada Megan. A Rachel era uma garota considerada muito divertida, ativa, tinha muitos amigos, era comunicativa, alegre e amava os animais. É tanto que ela tinha muita vontade de cursar medicina veterinária após ela concluir o ensino médio. Entretanto, a partir de agosto de 2001, a vida da Rachel teve uma mudança bem drástica, isso porque ela passou por várias situações de perda em um período muito curto de tempo, de apenas um ano. Nesse período, vários amigos dela acabaram falecendo de diferentes formas, uma amiga se afogou, outra foi vítima de um tiro acidental, uma também cometeu suicídio e a perda que provavelmente foi a mais impactante na vida dela foi a de seu melhor amigo, Corey Haynes, que faleceu naquele mesmo período, vítima de um acidente de carro. Depois de todos esses traumas, a Rachel mudou bastante o seu comportamento. Ela passou de uma menina alegre e divertida para uma menina calada, quieta, que estava sempre deprimida, sempre triste por aí. E então, preocupados, os pais dela chegaram a colocar ela na terapia, mas isso não adiantou muito, ela ficava cada vez mais deprimida e acabou então largando o seu emprego como atendente em uma pizzaria e também abandonou os estudos. Nesse mesmo período, então, a Rachel acabou conhecendo um rapaz em uma festa que se chama John Anderson. Os dois começaram a conversar, foram se aproximando, até que passaram de amigos a namorados. O problema é que esse John era membro de uma gangue local, gangue essa que sempre estava entrando e saindo da cadeia, todos eles já tinham passagem por ali. E inclusive o John também vivia sendo preso por vários tipos de crimes, incluindo ali tráfico de drogas e roubo. Esses membros dessa gangue eram em grande parte homens que tinham o costume de se reunir para usar e vender drogas e também para fazer festas ali regadas a bastante álcool. Então, aos poucos, a Rachel foi se envolvendo cada vez mais com essas pessoas. Como agora ela estava namorando com o John, ela acabou entrando para essa gangue e passou a sair com eles frequentemente, fazendo esse mesmo tipo de atividade que eles. A Rachel não via essas pessoas como uma ameaça, mesmo eles tendo ali vários envolvimentos com crime e tráfico de drogas. Ela via como novas pessoas na vida dela, novos amigos, que talvez estivessem ajudando ali a preencher aquele buraco que ficou devido às perdas que ela teve naquele período. Então ela não via o mal nessas pessoas, ela apenas tinha eles como novos amigos na vida dela. Mas ela sabia que a família dela não encararia da mesma maneira, então ela manteve tudo isso em segredo. Ela não contou aos pais sobre o namoro com o John e nem mesmo sobre essas novas pessoas com quem ela vinha andando. Após algum tempo do início do relacionamento, o John acabou sendo preso mais uma vez, mas isso não atrapalhou a relação da Rachel com ele, porque eles continuavam mantendo contato quase que diariamente, porque ela sempre ligava para ele do telefone de sua casa e eles também trocavam longas cartas. Nesse período, então, o pai dela e a família acabaram descobrindo sobre o namoro, porque a conta de telefone veio muito alta e o pai dela foi checar lá nos registros e verificou várias ligações sendo feitas para a prisão. Ele então confrontou a Rachel e ela então finalmente contou sobre esse relacionamento com o John. O pai, a mãe e toda a família, claro, não aprovaram, assim como ela já acreditava que não aprovariam, mas mesmo assim isso não adiantou, eles pediram para que ela encerrasse esse relacionamento, se afastasse dessas pessoas, mas ela não deu ouvidos, ela disse que eram boas pessoas, que ela estava feliz com essas amizades e com o relacionamento e decidiu seguir em frente. Mas algum tempo se passou e uma noite a Rachel estava conversando com a sua irmã Megan ali no quarto, as duas sentadas na cama, quando ela decidiu contar um pouco mais de como era o seu relacionamento com o John.
e ela acabou admitindo para a irmã que o relacionamento era bem conturbado, isso porque o John era muito controlador e abusivo com ela. Ele estava sempre desconfiando que ela estava traindo ele, ela tinha que ficar dando provas de que ela não esteve com mais ninguém, nenhum outro homem além dele, e ele também sempre ficava cheirando as roupas e os cabelos dela para ver se ela não estava com o cheiro de um outro homem. Além disso, também ele era violento, ele costumava segurar e balançar ela, apertar os seus braços, e isso às vezes deixava até algumas marcas em seu corpo que ela costumava esconder com as roupas ou maquiagem. Outra coisa que a Rachel disse para a irmã é que frequentemente ela era ameaçada pelo John, principalmente agora que ele estava na prisão, porque ele tinha ainda mais ciúmes, desconfiando que enquanto ele estava lá, ela estava se envolvendo com outro homem aqui fora. Então ela se mostrou bem triste com tudo isso, disse que tinha pensado bastante, que não queria mais isso para a vida dela e que estava decidida a se afastar do John. Então, a partir desse dia, ela parou de ligar para ele na prisão, parou de responder às suas cartas e cortou qualquer tipo de contato com ele. Mas com o pessoal da gangue, ela ainda continuou se encontrando algumas vezes ali e mantendo uma certa amizade com eles. Depois desse término com o John, a Rachel foi aos poucos voltando a ser quem ela costumava ser antes de toda essa reviravolta na vida dela. Ela foi começando a brincar mais, a se divertir, a sorrir mais com a família, coisa que ela já não fazia há algum tempo. Então, tudo parecia estar indo bem. Conforme ela foi melhorando, como eu disse, ela ainda mantinha algum contato com o pessoal da gangue, e então ela passou a se aproximar um pouco mais de um outro membro da gangue, que se chama Maurice Rivas. Esse homem, como eu disse, era membro da gangue, mas ele se aproximou ali da Rachel, dizendo que também estava cansado dessa vida, que também queria se afastar daquelas pessoas e sair da gangue e procurar algo melhor para a vida dele. Inclusive comentou que queria voltar a estudar. Ele e a Rachel então combinaram que voltariam, porque ela também tinha abandonado os estudos antes, né? Então isso aconteceu e eles passaram a frequentar novamente a escola e foram ficando cada vez mais próximos, mais amigos. Tudo parecia estar indo muito bem, mas então, depois de alguns meses, o John foi liberado da prisão e, é claro, ele foi atrás da Rachel porque ele não aceitava o término. Ele foi várias vezes atrás dela pedindo para reatarem o relacionamento. E então, por incrível que pareça, a Rachel aceitou e os dois voltaram a namorar. Todo mundo já achava que ela tinha se livrado disso, que tinha deixado o John para trás, mas para surpresa da família, ela acabou reatando o relacionamento e voltou àquelas mesmas condições onde ela ficava triste e deprimida, porque ele continuava sendo agora ainda mais abusivo com ela, sempre a humilhando e tratando de uma forma bem hostil, porque agora ele tinha ainda mais raiva, né? Porque ela tinha sumido, tinha terminado com ele, ignorado ele daquela forma. Então o relacionamento estava ainda mais bagunçado, eles viviam terminando e voltando, mas um dia, depois de vários vai e vem desse relacionamento, a Rachel acabou se decidindo, dizendo mais uma vez que dessa vez ia realmente terminar o relacionamento e não aceitou as tentativas do John de reatar. Isso fez com que ele ficasse muito bravo com ela, e então ele começou a difamar ela para os outros membros ali da gangue, os outros amigos, dizendo-lhe várias mentiras sobre ela, e entre essas mentiras, ele dizia que ela estava se comunicando com outras pessoas ali de fora da gangue e estaria levando informações confidenciais deles para essas pessoas. Isso fez com que a gangue começasse a desconfiar muito da Rachel e não acreditar mais nela, não querer mais dela por perto, porque o John já estava lá há muito mais tempo do que ela, já era amigo de todo mundo e todo mundo confiava muito mais nele. Então as pessoas começaram ali a desconfiar dela e a querer se afastar, meio que excluindo. E começaram até mesmo a acontecer ameaças, onde eles ficavam ali falando que iam matar ela, que iam fazer coisas com ela, e ela começou a ficar cada vez mais assustada. As coisas seguiram dessa forma até que em 23 de setembro de 2002, a Rachel saiu de casa durante a tarde e disse para os pais que estava indo a uma festa com esses amigos. Ela então saiu de casa, mas naquela noite ela não retornou. Os pais no início não estavam tão preocupados,
preocupados porque ela já era maior de idade e realmente às vezes ela dormia fora, passava ali às vezes 2 dias com o John e com essas pessoas, mas então 4 dias se passaram e no dia 27 de setembro ela ainda não tinha voltado para casa e nem tinha dado nenhuma notícia por celular ou atendido nenhuma ligação. Os pais, então, já bastante preocupados, resolveram entrar em contato com a polícia e registrar o desaparecimento da Rachel. As investigações se iniciaram, então, e foram espalhados vários panfletos com o rosto e informações da Rachel. O caso também foi parar na mídia, nos jornais, aí, em todas as TVs ali da cidade e da região. E isso fez com que várias pessoas entrassem em contato para dar algumas dicas, e entre essas pessoas estava a mãe de um dos integrantes da gangue, chamado Jeffrey Barth, de 22 anos. Essa mulher disse que o seu filho fazia parte dessa gangue e que já tinha escutado ele falar alguma coisa sobre uma tal de Rachel e que não sabia se essa informação podia ajudar, mas sempre o pessoal da gangue utilizava ali um jipe que era de um dos membros para se locomover quando eles queriam fazer um passeio, alguma coisa assim. Com essa dica então dessa mulher, os policiais resolveram ir atrás desse jipe e dessas pessoas e descobriram que esse jipe estava no nome de um participante também da gangue chamado Matthew Durham, de 17 anos, e ele foi chamado para interrogatório. Em seu interrogatório, no início, Matthew disse que não sabia de nada, que naquela noite ele tinha estado com a Rachel em uma festa realmente, e que mais tarde ele tinha levado a Rachel e mais algumas pessoas naquele jipe dele para um ponto ali nas montanhas, mas que ele não sabia dizer o que aconteceu lá, que eles foram com a Rachel até lá, mas na hora de ir embora a Rachel já não estava mais junto. Ele foi um pouco mais pressionado pelos investigadores e então ele finalmente contou que naquele dia, 23 de setembro, a Rachel foi morta por aquelas pessoas e enterrada lá naquelas montanhas. Ele contou então como tudo aconteceu e foi levado até lá para apontar o ponto mais próximo aonde ela tinha sido enterrada. Chegando lá, foram feitas várias buscas durante 2 dias inteiros, até que finalmente eles encontraram o ponto onde a Rachel realmente foi enterrada, e a causa de sua morte foi vários tiros que ela levou ali nas costas e também na parte de trás da cabeça. O Matthew já tinha dado a versão dele dos fatos, e então todas as pessoas que ele citou que estavam envolvidas no crime foram levadas à delegacia para também ter ali o interrogatório, e com base em todos os depoimentos de todas essas pessoas, foi possível realmente refazer o que aconteceu com a Rachel naquele dia e como foi que ela foi parar naquelas montanhas. Ao todo, foi um total de 8 homens que participaram do crime contra a Rachel, e esses eram John Anderson, de 20 anos, que era o ex-namorado dela, o Maurice Rivas, de 18 anos, que foi aquele amigo que tinha se aproximado dela dizendo que queria sair da gangue, o John Allen, de 22 anos, o Matthew Dunham, de 17 anos, que é esse que já tinha contado tudo para a polícia, o Nathan Lovelace, de 16 anos, o Youssef Jihad, de 32 anos, o Jeffrey Barth, de 22 anos, e o Tony Williams, de 20 anos. Todos esses homens contaram então que o crime contra a Rachel não foi nada que simplesmente aconteceu ali no dia 23 de setembro, e sim que foi todo um esquema planejado com bastante antecedência pelo John, o ex-namorado, que queria se vingar dela desde aquela primeira vez quando ela terminou com ele, quando ele ainda estava preso. Assim que ele percebeu o que estava acontecendo, que ela estava ignorando ele entrou em contato com o Maurice, e foi ele quem falou para o Maurice se aproximar da Rachel, fingindo que queria sair da gangue, fingindo que era amigo dela, para poder ter a confiança dela. O John fez isso porque ele sabia que provavelmente depois de ele sair da prisão, a Rachel não ia mais querer saber dele, ele não ia ter a confiança dela para atrair ela para uma armadilha, então ele decidiu usar uma outra pessoa para essa pessoa se passar por amigo dela e fazer isso por ele. A pessoa escolhida foi o Maurice, que concordou e fez tudo como o planejado. Então, durante todo o tempo, a Rachel achava que ele era amigo dela, que ele queria sair daquela vida e ter uma vida melhor, mas na verdade era tudo ali, fazia parte já da emboscada armada contra a vida dela. Essas pessoas contaram então que no dia 23 de setembro eles decidiram colocar todo o plano em prática,
e então convidaram a Rachel para uma festa que iria acontecer na casa do Yusuf. O Maurice foi quem convidou ela, ele convenceu ela a ir na festa dizendo que era a oportunidade que ela tinha de se reaproximar das pessoas da gangue, explicar para eles que ela nunca tinha espalhado nenhuma informação sobre eles para ninguém e fazer as pazes ali, até porque era uma situação perigosa, como eu disse, eles já tinham ameaçado ela algumas vezes, e então o melhor seria realmente ela manter uma paz com essas pessoas e tentar se explicar. Ele convenceu ela disso, disse que o John não estaria nessa festa e por isso era a oportunidade perfeita, e então ela decidiu que iria tentar, ia seguir os conselhos do amigo Maurice e tentar se reconectar com o pessoal da gangue. Por volta das 3 horas da tarde, então, do dia 23 de setembro, ela chegou na festa na casa do Yusuf e lá estavam todos usando drogas, jogando videogame, comendo pizza e escutando música muito alta, como eles sempre faziam nessas festas, e estava tudo bem em um primeiro momento. Até que cerca de 1 hora depois de ela chegar lá, o John também chegou na festa e, como sempre, ele foi direto até ela e começou a gritar, a humilhar ela e maltratar ela no meio de todo mundo. Ela ficou assustada com essa situação, ela achava que o John não estaria na festa, então ela decidiu tentar ir embora de lá, mas quando ela passou para tentar sair da casa, o John agarrou ela pelos cabelos, jogou ela no chão e começou a agredir ela violentamente. Do nada, então, todos os outros membros da gangue se juntaram em volta dela e começaram a agredi-la, assim como o John estava fazendo. Depois de bastante tempo batendo nela, ela já estava bastante debilitada. Eles então amarraram as suas mãos e pés e colocaram ela na garagem da casa, enquanto foram de volta para dentro para pensar no que fariam com ela agora. O plano deles não era exatamente matar a Rachel, eles disseram que queriam uma vingança contra ela pelo John e também pelas coisas que ela vinha supostamente espalhando sobre eles, né? E então eles tinham planejado agredir ela daquela maneira, mas não sabiam o que fariam a seguir. Mas no momento que eles agrediram ela e viram a situação em que ela estava, eles perceberam que se deixassem ela ir embora daquela maneira, eles teriam problemas. Então eles ficaram pensando por várias horas, cogitaram várias possibilidades, mas por fim o John decidiu que eles levariam ela para as montanhas e que lá tirariam a vida dela. A Rachel então foi colocada dentro daquele jipe do Matthew. Várias outras pessoas também entraram, todos aqueles 8 homens que eu citei, né, que estavam envolvidos, e eles foram para as montanhas. Quando eles chegaram lá nas montanhas, já era por volta de 11 horas da noite, e ao chegar eles começaram a cavar ali a cova, onde depois o corpo da Rachel foi encontrado. Enquanto eles cavavam, ela estava vendo tudo o que estava acontecendo, e então ela disse para o Maurice que sabia que eles iam matá-la, mas pediu para que fizessem qualquer coisa menos matar ela afogada. Ele disse então que não achava que eles iriam matá-la, que eles não chegariam tão longe assim, que provavelmente era só um susto, e continuou fumando seu cigarro tranquilamente. Enquanto eles cavavam, o John ainda bateu de novo na Rachel usando a pá que cavava ali o buraco. Depois que eles terminaram, eles começaram então a tirar todas as roupas e joias dela, como anéis e colar, mas ela disse que podia fazer isso sozinha, e então ela se despiu completamente e tirou também todas as joias. Um dos anéis que ela usava era um anel que aquele seu amigo tinha dado para ela, aquele melhor amigo dela que faleceu antes, e então ela pediu se podia ficar com pelo menos esse anel, mas o John disse que não e ela teve que tirar ele também. Depois disso, o John ordenou então que a Rachel entrasse dentro do buraco. Ela entrou e se ajoelhou de costas para o John e começou a rezar. Ele então disse para ela que ela não precisava se preocupar porque logo estaria com seu melhor amigo. Com isso, ele pegou então a arma e disparou várias vezes contra as costas e a cabeça de Rachel. Depois eles cobriram de volta o buraco com as pás, jogaram a arma do crime fora em um lago e queimaram as roupas e joias da Rachel. Enquanto eles iam embora, eles ainda ameaçaram uns aos outros que se alguém contasse alguma coisa do que tinha acontecido ali,
provavelmente teria o mesmo destino que a Rachel. Com todas essas confissões, a polícia não teve grandes dificuldades então de conseguir elucidar o crime. Realmente eles encontraram o revólver utilizado, as pás, as roupas e joias da Rachel realmente queimadas, além do corpo que eles já tinham encontrado. Com isso, então, todos os 8 homens envolvidos no crime foram presos. Em maio de 2004, aconteceram os julgamentos dos homens envolvidos e as suas sentenças foram: o John Anderson e o John Allan foram condenados à prisão perpétua, pois foi entendido que eles tiveram a maior participação em todo o crime. O Youssef, que era o dono da casa onde aconteceu a festa, foi condenado a 37 anos de prisão. O Matthew e o Maurice foram condenados a 26 anos e o Tony e o Jeffrey a 9 anos de prisão, porque foi entendido que eles apenas enterraram o corpo da Rachel. O Nathan, que era aquele de 16 anos, pegou apenas 30 dias de prisão, porque foi entendido que ele apenas estava lá. Ele não participou diretamente do crime, mas também não impediu que ele acontecesse, não ajudou a Rachel em nenhum momento, então ele teve uma participação mínima e pegou apenas 30 dias de prisão. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui uma sugestão de um caso que você acha que seria interessante a gente trazer para o canal, se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o seu like e é isso. Até o próximo vídeo.